Inferência causal. A partir de exemplos particulares do cotidiano, podemos inferir uma regra geral. Isso é o que chamamos basicamente de aprendizagem causal. É o que acontece, por exemplo, quando observamos o trânsito de certa avenida. Se nos 4 dias que utilizamos a avenida ela estiver engarrafada, a hipótese indutiva será de que essa avenida deve ser engarrafada todos os dias. Com isso, fazemos uma aprendizagem, passando a pegar outra avenida para chegarmos ao trabalho. Um tipo de aprendizagem indutiva, e que é tema deste trabalho, é a que envolve calcular as relações causais. Relações causais é o que acontece, por exemplo, quando nos deparamos com um novo equipamento e precisamos entender como ele funciona. Também é o que ocorre quando as crianças tentam calcular o que faz com que seus pais fiquem nervosos, ou quando a polícia tenta desvendar quem cometeu os crimes, e quando os médicos tentam identificar as causas dos sintomas. A inferência causal implica observar que um conjunto de eventos tende a prever outro. A abordagem geral para a compreensão da inferência causal humana tem sido estudar como as pessoas usam várias pistas para a causalidade. A pista mais óbvia, talvez, seja da contingência estatística. Sempre que o evento A ocorrer, o evento B o segue. E B só ocorre caso A tenha acontecido, de modo que há uma forte evidência que A causa B. Entretanto, muitas vezes a coisa não é tão certa assim. Considerem a hipótese de que fumar causa doença cardiovascular. Nesse caso, nem todas as pessoas que fumam terão a doença. Algumas pessoas que fumam irão desenvolver a doença cardiovascular e outras que não fumam também. As pessoas fundamentam suas atribuições causais na probabilidade do efeito, na presença e na ausência da causa. Assim, quanto maior for o número de casos de pessoas que fumam e que têm a doença cardiovascular, e quanto menor for o número de pessoas que não fumam e não desenvolvem a doença, tendemos a relacionar o fumo com doenças cardíacas, por mais que existam casos em que isso não é uma verdade. O filósofo britânico David Hume observou que quando um evento ocorre pouco antes de um segundo evento, o primeiro parece ser a causa do segundo. Assim, se um raio é seguido imediatamente de um trovão, tendemos a pensar que o raio causou o trovão. A proximidade espacial também é importante. Quando duas pessoas estão sentadas à mesa e vemos leite derramado perto de uma delas e não da outra, tendemos a atribuir o incidente à pessoa mais próxima ao leite derramado. As pistas cinemáticas se referem às propriedades que se deve esperar de eventos que têm relação causal entre si, de acordo com as leis da física. As pessoas possuem modelos físicos de como os eventos físicos devem se suceder e usam esses modelos para fazerem julgamentos de causalidade. É o que acontece num jogo de bilhar, quando quem joga sabe que quando uma bola toca a outra, dependendo do ângulo e velocidade do impacto, se tem um determinado efeito e consequência. A aprendizagem pode ser bastante facilitada se for possível aprendermos algo novo em analogia com outra coisa. Em experimentos realizados, concluíram que a chave para estudantes aprenderem um determinado sistema matemático novo era observar em que esse sistema era similar à álgebra padrão, ou seja, o que tinha de simples na equação complexa. Na aprendizagem do novo, o bom êxito depende da construção bem-sucedida de pontes com o antigo. A inferência causal é particularmente importante na adaptação ao ambiente. Saber o que causa o que possibilita o indivíduo a alcançar suas metas. Os seres humanos, muitas vezes, são muito sofisticados e deliberados sobre como devem proceder para induzirem a estrutura causal em seu ambiente. Eles cogitam hipóteses sofisticadas sobre quais mecanismos podem produzir os efeitos em seu ambiente e testam essas hipóteses em comparação com os dados disponíveis. Isso faz com que os humanos façam associações simples para a solução de problemas simples e testes conscientes de hipóteses, quando a situação é complexa. Aquisição de linguagem. Alguns pesquisadores afirmam que a aquisição da linguagem talvez seja o feito indutivo mais importante da espécie humana. Em poucos anos, crianças pequenas conseguem compreender naturalmente as regras da linguagem. O fato das pessoas serem tão bem-sucedidas nessa aprendizagem, em uma primeira língua, tem sido usado para fundamentar argumentos de que devemos ser dotados de alguns conhecimentos especiais, inatos, e não conscientes quanto à estrutura da linguagem. As crianças demonstram uma maneira característica de se aproximarem da fala adulta. Elas passam de palavras simples como mamãe, au au e água
para expressões de duas palavras, como quer água, 2 leitinhos e carro vovô. Essas expressões vocais de duas palavras comunicam significados que os adultos comunicariam em sentenças completas. Essa sequência de desenvolvimento é algo exclusivo das crianças. Os adultos que aprendem uma segunda língua, por exemplo, já aprendem por meio de sentenças mais complexas desde o início, não passando por essa construção de palavras simples, duplas de palavras, até formar sentenças. Control the match by keep playing the left, the right, in the middle, have one best opportunity for score. Uma das características curiosas da aquisição da linguagem por crianças é que parece haver um período crítico durante o qual as crianças são mais capazes de aprender. Para os seres humanos, esse período de facilidade de aprendizagem parece findar-se na puberdade, ou em torno dos 12 anos. É muito mais fácil que a criança aprenda uma primeira ou segunda língua antes desse período. Existem duas fontes de dados que endossam esse argumento. Há relatos que crianças que sofreram lesão grave no cérebro antes dos 10 anos mostraram-se capazes de recuperar totalmente a função da linguagem, enquanto no máximo 60% daquelas que sofreram o mesmo tipo de lesão após os 12 anos foram capazes de recuperar a função da linguagem. A segunda fonte de evidência advém da observação de crianças que ingressam em uma nova comunidade linguística. As crianças maiores tendem a jamais dominarem certos pontos mais refinados da nova linguagem tão bem quanto as menores. Outro aspecto é a capacidade das crianças menores, inseridas em ambiente de nova linguagem, de falar uma segunda língua sem sotaque, tarefa que se mostra mais difícil quando a língua é aprendida após os 12 anos. Por fim, é importante ressaltar o estudo que o linguista Noam Chomsky propôs de que as crianças nascem conhecendo os universais linguísticos, que são traços verdadeiros de todas as línguas. As crianças não podem aprender todas as linguagens possíveis. Portanto, elas devem vir ao mundo predispostas a aprenderem certas linguagens, e estas são as linguagens naturais. Há um segundo sentido sobre o qual Chomsky e outros argumentaram existir habilidades linguísticas especiais e específicas à espécie humana. Nenhum outro organismo tem conhecimento inato das linguagens naturais, e, portanto, nenhum outro organismo pode aprender os tipos de linguagem que os humanos podem aprender. Às vezes se argumenta que é a capacidade linguística, mais do que qualquer outra, que distingue intelectualmente os humanos como espécie.